Bem, pessoal do Blogout, sou Fabiano Mazeu e hoje a gente vai conhecer o Renault Kwid que passou por um facelift. Roda a vinheta. Então, gente, Renault Kwid 2022. Esse carro passou por um facelift que deixou ele muito melhor, com mais conteúdos, um visual mais moderno. E é um carro que a gente tem que entender que ele foi criado para ser um veículo de entrada. Ele é um dos carros mais baratos do Brasil. A versão de entrada Zen, ela parte de menos de 60 mil reais. Então isso é um diferencial, ele vai brigar basicamente com o Fiat Mobi. Esse segmento desses carros de entrada mudou muito ultimamente, eles estão cada vez mais raros. E o Renault Kwid, ele é o carro que eles chamam do SUV dos compactos. Por quê? Porque ele conseguiu encaixar esse carro numa categoria pelo ângulo de entrada, ângulo de saída e altura do veículo, como uma categoria dos SUVs pelo Imetro. E isso fez com que o carro tivesse uma diferenciação de marketing, mas na prática ele vai brigar com o Fiat Mobi. Ele tem um motor 1.0, 3 cilindros de 71 cavalos, parece pouco, mas posso dizer, o carro é bem leve, na prática esse carro é até gostoso mesmo de andar. Na estrada, 120 km por hora, ele está 4.000 RPMs, é alto, mas ele tem um nível de ruído baixo, ele é gostoso de dirigir, ele é muito leve. O volante elétrico, direção elétrica, ele deixa o carro com uma dirigibilidade boa, os engates do câmbio muito bons. Olha, eu me surpreendi positivamente como anda esse carro, ele é bem gostoso de andar. Então chega de papo, vamos conhecer os detalhes do Renault Kwid. Mas antes de mostrar os detalhes do Renault Kwid, eu queria dar uma dica muito legal para vocês. Se vocês quiserem saber tudo sobre o mundo automóvel, caminhões, ônibus e motocicleta, não quiser perder nada, dá uma olhadinha embaixo do seu vídeo aí. Tem um botão vermelho, significa que você ainda não é inscrito no canal do Blogout. Se você não é inscrito, você ainda não vai receber as notificações dos nossos novos vídeos que a gente posta todos os dias. Sim, o Blogout é um canal que posta vídeos todos os dias, 19 horas. Você não vai querer perder as maiores novidades do mundo do automóvel, né? Então, vai lá, clica, se inscreve, não custa nada. Então, gente, Renault Kwid. Essa é a versão intermediária, a Intense. Ele tem a versão Zen. Perdeu a versão que não tinha nome, que era só Kwid. Agora tem a versão Zen, a versão Intense e a versão Outsider, que é a topo de linha. Essa versão Intense, ela tem um opcional só, que é o Pack Biton, que é o teto solar, o teto preto, e aí ele ganha também as rodas de liga diamantada com fundo preto. O resto o carro é todo igual. Aliás, todos os três têm a mesma mecânica, só a versão Outsider que tem um rack no teto, um aplique aqui embaixo, tem um interior diferenciado, mas basicamente o carro é o mesmo. E eu posso começar dizendo que o pessoal do design da Renault mandou muito bem. Normalmente o pessoal troca o farol, muda o desenho, os elementos. Não, eles refizeram a ideia, o conceito da frente do carro. Tinha um farol aqui, uma luz de neblina aqui embaixo, era assim. Agora não, aqui é a luz DLR. E o pisca também está aqui escondido, ele está atrás, é uma lâmpada halógena. Uma puta sacada legal, porque tem o DLR aqui, bem chamativo, ele acompanha no cromado aqui da frente. E o farol desceu aqui para baixo, aqui dessa região aqui. Então, mudou totalmente a linguagem. Se você olhar um Kwid, a iluminação de um Kwid no retrovisor do carro, você vai ver totalmente diferente. Gostei mesmo, mandaram muito bem nisso aí.
Deu um ar de mais requinte do carro. Apesar do carro ser tão pequenininho ao vivo, né? Mas ele ficou imponente. Gostei do visual. Ficou bonita essa frente. Aprovada. Esse aqui é roda mesmo. Não é aquela calota que enganou muita gente. Pneu 165/70 aro 14. Faz tempo que eu não vi um carro com aro 14 no mercado. Esses pneus Continental Eco Contact 6, eles mudaram. Melhorou bastante o índice de economia e são bem silenciosos. Gostei bastante desse pneu. Freio a disco ventilado. E aí vem algumas coisinhas que a gente tem que lembrar sempre desse projeto que sempre buscou o baixo custo nesse carro, né? 3 parafusos só. Entendeu? Isso é uma das coisas. Outra coisa, limpador de para-brisa único. É pantográfico e único. Isso tudo são coisinhas que são feitas para economia. Apesar do carro estar passando por um momento, né? A Renault está passando por um momento de deixar de ser uma marca de carros muito baratos de entrada para elevar um nível, né? O Luca de Mel está fazendo uma mudança nos padrões da Renault e esse carro recebeu um upgrade de conteúdos e ficou bem interessante. Aqui na traseira a gente segue a mesma medida, pneu, só que freio a tambor. Aqui na traseira a gente tem alguns detalhes diferentes, né, nessa versão, né? Eu tenho o teto Biton, que aliás foi uma ideia de consumidores, né? Quando saiu o Kwid, alguns consumidores começaram a pintar o teto e aí a marca falou, vamos fazer. E fizeram. As ruas falando para a marca, né? A traseira não mudou muita coisa, né? Tem a câmerazinha de ré aqui. Ela não é das melhores qualidades, mas é uma bela câmera de ré, ajuda. Aqui tem esse tampão aqui, Kwid, lanterninha, retrovisor. Legal, vamos olhar agora as entranhas desse carro. Começando aqui na traseira, a gente tem a tampa do porta-mala elétrica, que você abre com um botão no painel ou na chave, com o controle remoto, né, o botão. Porta-mala bem revestido, né? Isso aqui é a caixinha onde está o cinto de segurança do terceiro passageiro. Roda de ferro. Pneu na mesma medida do carro, 65/70 aro 14. Belo acabamento. Aqui não tem acabamento na parte superior, né? Tudo branco mesmo na cor do carro. Aqui a gente tem o acabamento da porta dianteira, traseira simples, né? Puxa, manual, em qualquer versão vai ser assim, não tem saída USB, não tem nada. Cinto de segurança 3 pontos, Isofix, é obrigatório por lei, né? O acabamento de banco melhorou a qualidade dos materiais. Aqui na porta da frente o acabamento melhora um pouquinho, né? Recebe um aplique Black Piano aqui. E porta-copo. Aqui a gente tem os bancos com esse revestimento cinza de mescla e azul. Eu achei uma coisa muito estranha, eu peguei chuva com esse carro. A caixa de roda aqui, ela acumula um pouco de água, ela fica muito suja. É um problema de design e é uma coisa que a gente só repara quando a gente anda no carro. O painelzinho ficou bonitinho, tá legal. Alto-falante só tem aqui na frente, não tem alto-falante na parte de trás. Então esse carro só tem 2 alto-falantes na parte dianteira. Você não regula a fader, só balance esse carro. E aí a gente chega aqui na parte do motor. O motor é 1.0 3 cilindros SCE. É um motor com 12 válvulas, 71 cavalos com etanol, 68 com gasolina. Eles deram uma melhoradinha, né, com as emissões, com o padrão do Procon V6, né, 7, né, que entrou agora. Então eles tiveram que mexer algumas coisas e aí conseguiram um pouquinho mais de potência, um pouquinho de torque. Passou para 71 cavalos com etanol, 68 com gasolina, 5.500 RPM, 9,4 kgfm de torque com gasolina, 10 kgfm de torque com etanol, a altos 4.250 RPM. Esse carro ele ganhou também start-stop, que eu achei um funcionamento bem legal. É um
dos primeiros carros com start-stop câmbio manual que eu gostei do funcionamento. Você freando no farol a 6 km por hora, ele já começa a desliga o motor. Você encostou o pé na embreagem, ele liga, e muito rápido. Olha, não me deixou na mão nenhuma vez, eu peguei bastante trânsito. Aprovadíssima a calibragem desse start-stop. O problema é só o custo de bateria, que a bateria é especial para esse tipo de carro, né? Então lá na frente você vai ver isso aí. Então o consumo urbano, ele tá 10,3 com etanol, é menos 5% do que a versão anterior, 15,3 com gasolina, menos 3%. Só para você saber, na estrada 15,7 e 11 km com litro de etanol. Ficou bom, é gostoso de andar. Eu vou ser sincero, eu me surpreendi. Parece que você tem muito mais potência do que ele tem. Algumas pessoas reclamam, podia ter colocado o 1.0 do Sandero, que é mais forte, 80 e poucos cavalos. Olha, para a proposta de economia que esse carro tem, eu acho que está certinho. Varetinha, revestimento acústico, não tem acabamento superior. Mas ó, diferente de algumas marcas, a pintura é todinha feita na parte interna também. Então acho que tá de parabéns aí. Então chega de papo, vamos lá para dentro. Então, gente, é um carro de entrada, um conforto, né? Então a gente não esperaria um passo. As minhas pernas estão raspando, eu tenho 1,78 m, o banco da frente está regulado para minha altura, o banco é fino, pequeno, não tem USB traseira, não tem saída de ar-condicionado, os vidros traseiros manuais, não tem elétrico, nenhuma versão, sempre são assim. Tem um puxadorzinho de outra cor, mas o resto é tudo plástico rígido. E sim, a entrada aqui, o ângulo de entrada, a altura do teto é bem complicadinho. Ligando o carro. Aqui é a multimídia, Renault de 8 polegadas. O interior é simples, mas tem algumas coisinhas legais. Eu vou abrir o vidro aqui para refrigerar um pouco, porque tá calor, tá bastante calor. Na porta não tem nenhuma coisa elétrica, tá? Isso é uma coisa interessante, eles economizam com isso, não tem botão, não tem nada. Então a gente começa aqui com algumas coisas. Controle do vidro elétrico no painel, eu não curto. É uma posição que você tem que pôr o corpo para frente para regular, então eu não curto muito. Aqui a abertura do porta-mala, e aqui eu ligo ou desligo o start-stop, que muita gente vai deixar desligado, e eu recomendo que não. Você economiza 5% de combustível usando ele, e ele funciona direitinho nessa versão, tá muito bom o funcionamento. Direção elétrica, né? Todas as versões têm a direção elétrica, então tem um funcionamento muito leve. Farol, não tem luz de neblina, não tem nada, só o farol mesmo. Limpador dianteiro e traseiro. Aqui embaixo, uma coisinha que eu ame e odeio. Por quê? Porque o controle do som é padrão dos carros da Renault esse formato, então quem conhece já não tem problema. Aumenta volume, diminui volume, aqui corta o volume, tem um botão rotacional atrás que você muda as faixas, aqui muda o source, aqui muda o modo de fazer. Eu prefiro no volante, mas melhor do que não ter. Eu gostei disso, tá? Painel, a gente já vai falar do painel, tá? Vamos falar do painel, multimídia, a gente já fala tudo. Então, painel, eles eliminaram todos os ponteiros, né? Não tem mais ponteiros, são iluminação. Então aqui é uma iluminação, você pode passar a mão no painel, ó. Aqui é uma telinha, aqui é outra, não tem um plástico, não tem nada. E você muda as funções aqui nesse botãozinho aqui no meio. Então aqui é um LED, vou desligar e ligar de novo para você ver como ela faz, ó. Aqui é o RPM, então você acende. Aqui ele diz se o cinto de segurança está atado. Aqui a luz, aqui é uma reclamação. A luz de temperatura tem essa, tem a do meio e tem a high. Só que a do meio, você anda com ela como se tivesse 2/3. Quando acende, normalmente ela vai deixar as duas luzes acesas quando o carro está andando. E aí você sempre vai estar assim, no iminência de estar alto.
Teria que ter 4 luzes, porque aí você sabe que está na metade. Se passou mais uma, aí que ela está esquentando. Aqui você não tem noção. Você só vai perceber de repente quando ela esquentar. Então, ponto negativo. Teriam que ter 4 luzes. 3 luzes, você anda o tempo inteiro com 2/3 de temperatura e não é o correto. Aqui o tanque de gasolina. Funciona direitinho. Aqui as luzes espia. Aqui o velocímetro digital, quilometragem do carro, consumo médio. E vamos ver as outras funções que tem. Tem o consumo combinado, gastei 31 litros com o carro, média de velocidade, pressão de pneu. Aqui, ó, quanto eu andei com o carro, 338 km, autonomia de 160 km, aqui o consumo instantâneo. Interessante, gente, funciona bem. Multimídia, 8 polegadas, é a multimídia que já existia nos outros carros da Renault, não é a do Captur, que é mais moderna. Essa aqui ela funciona diferente, ela tem Android Auto, Apple CarPlay com cabo. E os botões, eu não gostei do local, ele é desse lado direito. Então, em vez de ser aqui perto do volante, para você facilitar, aumentar o volume e tal, tudo bem que tem o botão aqui. É desse lado, eu não curti muito desse lado. Pelo menos tiraram o USB daqui de cima, passou aqui para baixo. Aqui para baixo no console. Então tem todo o funcionamento, tem o Drive Echo, que você, como que você faz, qual é o jeito de dirigir, qual é a tua média, tem configuração de tela, multimídia, telefone, e quando você conecta o cabo Android Auto aparece um botãozinho aqui e ele passa a funcionar o Android Auto com o Waze, tudo perfeitinho. Botões que me incomodaram bastante do painel, do vidro elétrico. Muito rápido o vidro elétrico, tá de parabéns, mas a localização dos botões eu ainda prefiro na porta. Não curti muito aqui. Trava e destrava a porta, ele trava sozinho na velocidade. Aqui o desembaçador traseiro, aqui o pisca-alerta. Aqui o sistema de ar-condicionado totalmente manual, mas funciona bem, gela bem. No dia de muito calor ele ficou um pouquinho a devendo, mas conseguiu segurar na maioria dos dias. Alavanca de câmbio de 5 marchas. Um porta-luvas enorme e iluminado, aprovado, gostei disso. Airbag, tem 4 airbags. Não tem espelho cortesia, uma iluminação só, tá? Não tem luz de leitura, não. Aqui tem espelho, mas não tem iluminação nem cobertura. E aqui o espelho manual. É um carro simples, né, gente? Mas deu uma subida no nível. Mas vamos fazer uma coisa que eu curti bastante nele. Vamos andar nele. Então, gente, como anda, né? No Kwid. Fazia tempo que eu não pegava um carro manual, 1.0, 3 cilindros. Basicamente o carro de entrada do Brasil hoje, né? Tá entre esse carro e o Mobi, né? Esse segmento quase que desapareceu dos últimos tempos, né? Os carros ficaram muito mais caros, subiram de preço. Mas mesmo esse carro aqui, que é bem legal, é um carro de entrada, mas ele perdeu as versões mais de entrada, mais peladas. E ele tá com um posicionamento de preço, mesmo assim, muito interessante. Como que anda esse carro? É assim. Com certeza você acha que ele tem mais do que 71 cavalos. 71 cavalos, gente. É bem pouco mesmo, porque entrega. Mas como o carro tem uma vantagem muito grande, ele é muito leve, ele entrega isso de uma forma muito boa. O câmbio bem escalonado. Sabe aquele câmbio bom? Você, por exemplo, anda 120 por hora na estrada, 4.000 RPMs. Ainda tem 1.500 RPM na quinta marcha ainda para andar. Fazer coisas que você andaria acima do limite. Mas o carro é bom, é gostoso, tem um torque bom, ele é gostoso. O ângulo de ataque é bom de entrada e de saída, né? O ângulo de ataque e de saída é bom. Isso faz com que o que aconteça? Lombada para ele é tranquilo, não tem estresse nenhum umas lombadas para ele. Então o carro é gostoso de andar.
é agradável, é surpreendentemente bom. Realmente é um carro que eu não esperava tanto, eu estava esperando alguns defeitos que tinham nas versões mais anteriores, e o carro começou a mostrar algumas qualidades boas, me agradou bastante. O Kwid é encontrado em 3 versões: a Zen, a Intense, que é essa que nós estamos, e a Outsider. A Zen é a versão de entrada, com roda com calota, tudo. A Intense já ganha algumas coisas, a multimídia, por exemplo, mas ela continua com roda com calota. Mas ele tem um pack que chama Biton Pack, que é o pack que pinta o teto de outra cor, e aí ele ganha roda de liga leve também. E tem na versão topo de linha Outsider, mas os preços estão bem por ali. Uma outra coisa legal é que o carro ganhou start-stop, né? Que pode resultar em até 5% de economia. E eu realmente nunca curti muito start-stop, principalmente carro manual. Esse carro aqui é muito bom. Ele chega a 6 km por hora, você está parando no farol, você já põe no ponto morto, você chegou a 6 km por hora, estou 17, 15, 14, 12, estou parando, ó. Desligou já o carro está a 6 km por hora. Então eu achei uma sacada. Pus o pé na embreagem, ligou. Encostei o pé na embreagem, não precisa apertar inteira. Encostei o pé, ele já liga. Então ficou um funcionamento bem gostoso. E assim, gente, é um carro de entrada, tem 70 cavalos. Não é uma obra-prima de esportividade, não é isso. Mas ele é econômico, gente. Bem econômico. Chega a fazer uns números de, segundo falam, né, do Imetro, de 15 km por litro de gasolina. É um número bom. Eu gostei do carro, ele é bom de andar, o nível de silêncio é bom. E assim, é um carro de entrada. Você tem que levar em consideração isso. E aí, o que você achou da nossa avaliação do Renault Kwid? Se você ficou com alguma dúvida, é só perguntar aqui embaixo que a gente responde. E se você gostou e a gente for merecedor desse vídeo que a gente fez com muito carinho para você, dá aquele joinha maroto para a gente ficar muito feliz. A gente se vê no próximo vídeo do Vlog Auto. Valeu, pessoal!